Oi? Gaguejar. Como é que você ia se sentir? Ai, ficar todo vermelho. Tá. Mas por que isso é ruim? Eu não tô acostumado, né? Uhum. Tá, não tá acostumado. Legal. Por que isso é ruim? Por que isso é ruim? Porque vai mostrar que eu não me sinto confiante. Você tá entendendo? Se eu sei quem eu sou, não significa que não vou ter vergonha, mas significa que eu vou ter coragem. A vergonha não vai embora, tá? Aquelas pessoas que falam que não sentem nervosos quando sobem no palco, tudo mentira. É tudo mentira. Pega os grandes atletas do mundo. Pega. Pergunta pra eles se eles sentem nervoso antes de entrar numa partida. Vai lá. Vai lá. Pergunta pra eles. É óbvio que sente. Se ele é ser humano, ele se importa com aquilo. Ele sente nervosismo. Porque importa pra ele. O grande lance aqui tá você se conhecer mais para você ter coragem. E não para não ter vergonha. O medo de dar errado, ele sempre vai estar lá. Mas o que você pode fortalecer nesse final de semana é a sua coragem. Coragem. É isso que vai fazer com que você consiga fazer coisas que você nunca achou que você fosse possível de fazer. É esse o grande ponto. Maravilhoso. Na minha história, eu consigo ver isso muito bem. Em 2018, eu comecei uma fase do corporativo, lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá. E nessa fase do Rio de Janeiro, eu comecei a não querer ir trabalhar. Falei, porra, eu não estou mais com tanta vontade de ir para o trabalho. Acho que vocês nunca sentiram essa sensação, mas... acho que só eu aqui já senti essa sensação. E aí, em 2019, foi quando eu notei que eu não estava mais... foi quando eu notei que, de fato, eu não estava mais com tesão. Pela primeira vez, foi difícil eu reconhecer que eu não estava com tesão de viver a vida. Uma pessoa cheia de energia, uma pessoa boazinha aos olhos da sociedade, que dava sorriso para tudo e para todos, e que quando alguém falava uma coisa que eu não gostava, eu dava sorriso, assim, para não causar indisposição, sabe? Eu era essa pessoa, bonzinho. Mais tarde eu fiquei sabendo que o bonzinho ele nunca tem muito dinheiro. Ele sempre fica quebrado. Só que tem algo pior do que isso. O bonzinho, ele não vive a própria vida. Ele vive a expectativa que os outros têm sobre a vida dele. O que o pai acha que ele deveria estar fazendo, o que a mãe acha que ele deveria estar fazendo, o que a esposa acha que deveria estar fazendo, o que o marido acha que deveria estar fazendo, o que os melhores amigos acham que deveriam estar fazendo, o que os meus amigos de infância acham que eu deveria estar vestindo. Eu estava prestes a sair de casa e eu falava, cara, será que eles vão me zoar por essa roupa? Eu ia trocava a roupa para ter uma roupa mais congruente com as pessoas que eu estava indo me encontrar. Então essa era a minha vida. Eu comecei a notar que o corporativo para mim não fazia mais sentido. Em 2019 eu saí do Rio de Janeiro e voltei a morar em São Paulo. Voltei a morar em São Paulo, naquele momento para eu conseguir fazer a transição de carreira, não foi aquela coisa bem pensada, com dinheiro na conta, com 6 meses de custo fixo, aquela coisa bonita que a gente vê no papel, sabe? Foi aquela coisa de, vai! Eu fui mandado embora em 2019, em dezembro de 2019. E aí na reunião de RH, de despedida, eu falei, pô, mas vocês falaram que eu ia ficar aqui 6 meses. E aí eu me transferi para cá, e agora com 3 meses de empresa, eu já tinha eu era social media, tá, em 2019. Eu ganhava uns 3 pau de social media. Fazia arte no Canva, na época que era revolucionária.
E eu também trabalhava numa startup no centro do Rio de Janeiro, demorava 2 horas para ir, de BRT. E naquele momento, cara, em 2020, eu percebi que a minha vida estava sem sal. A minha vida estava sem sal. E aí eu comecei a perceber que aquele menino, cheio de energia, de sempre, conhecido por tudo e por todos, o disciplinado, o motivado, o Marcelo medalhista, o Marcelo energético, o Marcelo sempre dá sorriso, coloca o sorriso no rosto, o Marcelo aquela pessoa pra frente. Eu comecei a notar algo que eu não conhecia, eu não sabia lidar muito bem ainda até então com a tristeza. Eu achava que era errado eu ficar triste. E eu achava que era errado eu transparecer a tristeza. Então essa pessoa aqui começou a viver alguns momentos que talvez essa foto aqui eu nunca compartilhei na minha vida. E essa eu tive coragem de compartilhar numa palestra para uma farmacêutica tem 3 meses. Essa é aquela ali. Esse era o meu emblema aqui. Eu não tinha energia, o que eu fazia? Café e Red Bull. Essa era a minha vida. Eu tomava 2, 3 Red Bulls por dia. E aí café, então, era o dia inteiro. Até 10 horas da noite eu metia café para baixo. Porque eu tinha que produzir, né? Dormir muito não rola, né? Tinha que produzir, né? Imagina, dormir muito. Então, esse menino aí, que sempre conhecido por tudo, por todos, e todos achavam essas características. Eu tinha essas características. Só que, tem 3 maiores medos do ser humano. Medo de ser preterido e julgado. Medo de perder o status quo. E o medo de ser uma pessoa incompetente. E aí, esse medo de ser uma pessoa incompetente é medo de perder o controle. Esses são os 3 maiores medos. E naquele momento, eu percebi que eu comecei a me desenvolver uma ansiedade gigantesca por eu não estar conseguindo preencher aquela reputação que todo mundo achava de mim. Porque era naquele momento que eu não conseguia mais sustentar o Marcelo bem de vida. Não dava mais para sustentar. Eu estava com 150 mil de dívida. E eu não estava mais tão bem no boliche. Eu sustentava até então porque eu ia bem no boliche. Essa é a grande realidade. Eu ia bem no boliche e eu era uma pessoa desenrolada, então eu saía com meus amigos, eu era sempre o que mais falava, o alegre da turma, ou não sei o quê. Eu tinha alguns vícios, como por exemplo mulher. Para mim não é fácil falar isso, porque é algo talvez que eu nunca tenha falado sobre isso, né? Foi muito difícil de eu sair disso. Em 2020, 2021, tudo começou a mudar no final de 2021 na minha vida. E o que para mim, a minha imagem, eu queria manter uma imagem, né? Só que eu não conseguia mais manter aquela imagem. Não dava mais para manter essa imagem. E aí algo mudou assim por completo a minha vida quando eu percebi que aquela pessoa que teoricamente era o grande atleta, eu tive que refinanciar o ponto que eu tinha. Eu já tinha pagado ele completo, 58 mil reais na época, e eu refinanciei 30 mil reais dele, 5,3 ao mês na Crefisa. Quem já pegou o empréstimo sabe o que eu tô falando. E eu paguei acho que 3 vezes o valor dos 30 mil. Mas tudo mudou realmente de fato em 2022 para frente na minha vida. Quando eu comecei a falar assim, cara, eu vou investigar esse negócio de dinheiro, velho. Eu vou investigar profundo. Eu comprei os 10 maiores livros de dinheiro os maiores livros de dinheiro. Eu comecei a colar todos esses livros de dinheiro. Eu parei de estudar desenvolvimento humano, porque eu era um estudante maluco de curso de desenvolvimento humano, certificação para lá e para cá. Cara, eu tô quebrado, preciso do quê? De dinheiro. Estudar desenvolvimento humano vai me dar dinheiro? Só estudar desenvolvimento humano vai me dar dinheiro, sim ou não? Não vai. Aí eu falei, cara, eu preciso estudar posicionamento digital e vendas. Ponto. Deixei tudo de lado. Eu já estudava isso antes, mas não era a maior parte do meu tempo.
Mas realmente o que tudo pegou, e daqui a pouco, Cleiton, quando eu falar, você pode soltar o vídeo. Uma das coisas que mais tocou o meu coração foi em 2022. Diversas coisas aconteceram na minha vida em 2022, quando virei a chave. Primeiro eu conheci um grande amor, de fato. Aonde pela primeira vez na minha vida eu consegui saber o que é de fato um amor, vamos falar assim, verdadeiro. Porque até então era mais gostar e com carência envolvido, sabe? Tinha muita carência. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que aconteceu em 2022. A minha vovó... Coloca o vídeo dela aí, eu já vou falar dela. Agora, sua foto, vai, bora. Imagina só você perder a sua mãe e o seu marido no mesmo dia. Festa de aniversário, 90 anos, vovó. Vontade de trabalhar para ganhar dinheiro, para sustentar meu filho. Pense, estudar, trabalhar, não fazer mal para ninguém, procurar ajudar aquele que está você, e fazer tudo que eu quero te aproveitar. Vó, como você mesma disse, você venceu na vida. Eu sou muito orgulhoso de ser seu neto. Eu te amo. Obrigado por tudo que você fez por mim, pela família. Eu nunca mais vou esquecer de você. Te amo. Esse daí foi num... Essa foto aqui, que eu tô com ela na capa, é a foto que eu fui no hospital visitar a vovó. Cara, minha avó, velho, ela foi muito guerreira. Ela perdeu o marido e a mãe no mesmo dia. E meu pai, aos 13 anos de idade, teve que começar a trabalhar. E o meu pai, ele é orgulhoso, né, do tempo de trabalho que ele tem. Né? Esses dias ele postou aí que ele estava mais de 50 e poucos anos aí de trabalho ininterruptamente. Né? E o que a minha avó me ensinou, cara... Essa mulher me ensinou que a vida é simples. Ela me ensinou que eu não preciso ficar estudando demais para eu me achar suficiente. Ela me ensinou que eu não preciso ficar trabalhando demais para eu me sentir suficiente. Ela me ensinou que a felicidade está em pequenas coisas. Ela me ensinou que só em contemplar a vista da casa dos meus pais, eu já conseguia ver felicidade no olhar dela. Eu fiz uma live com ela, não sei se vou conseguir passar parte da live aqui. E essa parte de palestrante que eu peguei é dela. E a minha avó, ela me ensinou que felicidade é evolução na vida. Não é ficar estagnado no mesmo lugar. Então, o que eu percebi na minha história? Por que eu estou contando isso daí para vocês? Agora chega essa parte chave. Eu descobri, fazendo muita pesquisa, estudando muito e analisando a minha própria história de vida, eu descobri que quando a motivação está errada, você vai para o abismo. O que é motivação errada? Eu demorei para entender isso, muito. A motivação errada. Coloque esse vídeo para mim, Cleiton, por favor. Isso daí é o final do... Eu ganhei prata, eu ganhei bronze, ouro e prata nos Jogos Pan-Americanos. Isso é o final dos Jogos Pan-Americanos de 2019, tá? Passa aí. Se eu tivesse feito 8 pinos ali, era medalha de ouro. Vê, ninguém nunca ganhou 3 medalhas no boliche na história. O máximo foi 2. Eu sou a única pessoa que tem 3 medalhas no boliche. Na América Latina. Ninguém nem no Brasil. No Brasil ninguém nunca ganhou uma. Individual. E naquele momento, o que eu aprendi? Eu aprendi que... Vê, você vai ver tempos depois, daqui a pouco, uma entrevista eu falando... Você percebeu que quando o repórter me perguntou, eu falei meio triste? Estamos com a prata.
engasgado. Parecia que tinha um negócio aqui, eu tô com a prata, aquela coisa. Por que que isso acontece? Porque a motivação é baseada no medo. É aí que está uma grande virada de chave. Eu demorei para entender isso, tá, gente? Pra caramba. Primeiro ponto, tem 5 tipos de motivações. Eu queria que vocês tomassem nota disso. E todas as vezes que você está se cobrando, que você está ansioso por resultado, que você está se estressado porque queria estar tendo uma performance melhor, está fazendo mais dinheiro. Ah, gostaria de estar fazendo mais dinheiro do que eu estou. Ah, gostaria de não sei o que. Então, toda vez que você está nessa perspectiva, você está em um desses 5. Pelo menos. Tá? Primeiro, a vergonha, que eu já falei, a vergonha é você se achar errado. Eu me acho errado. Então, se eu estou errado, eu sinto vergonha. A culpa é algo que eu fiz que eu falo que é errado. Tá? Peguei esse pino aqui e mudei de lugar. Puta, eu me sinto culpado que eu peguei o pino e mudei de lugar. É uma ação. É diferente de vergonha. A gente tem a decepção, o medo de não atender a expectativa dos pais, medo de não atender a expectativa do chefe, o medo de não atender a expectativa das pessoas que se amam à tua volta, de quem te ama. Né? Às vezes o teu pai falou, você precisa fazer tal coisa, filho. Aí você vai lá e não faz, dá errado. Tá vendo? Eu falei que eu não deveria ter feito. Corroborando com a crença de que eu não posso fazer o que eu quero. Sacou o jogo? 4. Autoimagem e a incerteza, o medo do desconhecido. Por que uma pessoa, às vezes, ela tem medo de investir? Por que uma pessoa tem medo de dar um próximo passo na vida? Por que uma pessoa quer ter segurança 100% o tempo inteiro? Porque ela tem dificuldade na autoimagem. Só tem crescimento no desconhecido. Não tem crescimento no sabido. O que eu sei não me gera conhecimento. Eu só consigo ter conhecimento no que é novo. A habilidade vem da dificuldade. O que é uma habilidade? A habilidade de falar é em público, não é? Mas uma habilidade vem na dificuldade. Se vem na dificuldade, eu preciso passar a dificuldade para adquirir uma habilidade. Se eu quero ser um bom vendedor, eu preciso me tornar um bom vendedor trabalhando a habilidade de vendas. Só que a habilidade só vem na dificuldade. E se eu tenho medo de investir, de ir por desconhecido, o que acontece? Eu não tenho evolução. Eu não tenho evolução. O meu crescimento é tipo uma lesma, se é que está crescendo. E o 5º, o medo de não só perder pessoas importantes, mas um dos maiores medos do mundo é o medo da morte. O 2º é o medo de falhar em público. Então, esses 5, todas as vezes que você está se cobrando, todas as vezes que você está ansioso, todas as vezes que você está reclamando que queria ter melhores resultados na tua vida financeira, amorosa. Quem aqui quer encontrar um grande amor? Levanta a mão aí, gente. Vamos. Olha pro lado, tô brincando. Vamos montar o cinema, monta o Tinder aí. Tô brincando. Strike Love, né? Agora está em alta. Strike Love. Mas assim, às vezes você não quer encontrar um grande amor, mas o seu casamento parece que está meio morno, parece que está faltando uma pitadinha de sal do chefe. Sabe assim, uma pitadinha de sal? Não vou pedir para levantar a mão se você se sente assim, mas você sabe que eu estou falando com você. Então assim, já se sentiram assim? Só estou falando que você falou alto. Já se sentiu assim, agora não mais. Tá. E eu sou a terceira esposa dele. Vai lá. E eu sou a terceira esposa do Regis, ele é meu segundo marido. A gente está 16 anos juntos. E ele me pediu divórcio 3 vezes no ano passado. Tá. E o que fez com que... posso fazer... Pode. Já fiz, né? O que fez com que vocês quisessem... não vamos entrar nessa paração aqui. O que fez com que vocês quisessem ter essa clareza no teu coração de que agora vai? Eu acho, Marcelo, que era a certeza de que a gente precisava viver essa história, mas a gente não sabia o como. Sabe, eu preciso viver essa história, mas não sei como fazer. Não sei como fazer direito, não sei como olhar direito para as coisas que estão acontecendo. A gente falou, tem que ser com essa pessoa. Mas como é que eu vou fazer? Esse é um lance muito importante. Quem está procurando alguém muito, muito especial precisa
sentir a perna tremer. Né? Porque eu tô uma salva de palmas. Quem está procurando alguém muito especial precisa sentir a perna tremer. Levanta a mão aí quem está procurando um grande amor. Olha aí, ó, tem que sentir a perna tremer, hein? Muito bom. Maravilhoso, hein? Parabéns para vocês. Você vê o que ele falou, você precisava ter passado por isso para conseguir viver um grande amor. Os meus pais, vê, um dos melhores amigos deles estão aqui. Eles brigaram muito até os que eu tinha 10, 11, 12 anos de idade. Muito. Tenho muitas memórias deles quebrando o pau. Hoje em dia eles são super parceiros uns dos outros e todo mundo vê, foi lá em casa, conhece eles. São super parceiros um do outro. Então a gente precisa passar, talvez hoje você esteja passando por um momento difícil na tua vida. Em alguma área da tua vida. Seja financeira, seja profissional, seja de saúde, seja de uma perda de um ente querido, seja de um relacionamento, seja de grana. Talvez você esteja vivendo algo desafiador, mas talvez seja exatamente isso que Deus está te falando assim, filho, você precisa passar por isso. Filho, você precisa sentir isso. Filho, você não pode recalcar. É um dos mecanismos de defesa que Freud fala na psicanálise. Você não precisa recalcar, você tem que sentir. Como é que sente a emoção? Fala aí. Como é que sente? Daqui a 5 minutos a gente vai fazer um exercício, tá? E aí a gente vai sentir algumas emoções. Então, ó, não é sobre a medalha, é sobre quem você tem que se tornar para você chegar até ela. Vamos lá. Conversa com uma pessoa que está atrás de você, ou que está do teu lado, que você nunca viu na vida, não precisa sair do lugar, só virar. Tá? E o que vocês vão falar nesse 1 minutinho? E aí online, escreve no chat. Pode escrever no chat aqui como você se sente, tá? Eu estou vendo ali a Ana Luísa, a Debbie, a Bianca. Estou vendo a Roberta, estou vendo a Yasmin. Maravilhoso. O que vocês vão falar? Você vai falar o seguinte. Qual é o peso que você está carregando que você precisa soltar? Qual é o peso extra que você está carregando? E o peso não é de... Quer dizer, né? Se for... Né? Se for falar isso, mas se não for... Você entendeu? O peso não necessariamente é barriguete. Mas qual é o peso extra que você está carregando que você precisa soltar? Gente, essa sensação de vergonha... É muito importante você passar. Tá? É muito importante você passar essa sensação de insegurança, essa sensação de, cara, eu vou me abrir, e o que eu vou falar, não é bem isso. Não, você fica tentando ver o que você vai falar de diferente na tua cabeça. Passa por isso. Eu preciso que vocês confiem no processo, tá? Aqui é um ambiente completamente seguro, aqui é um ambiente que você pode confiar. Eu sei o que eu estou fazendo. Todos os slides, tudo que eu falo, todos os vídeos, todas as dinâmicas foram milimetricamente pensadas para a gente chegar num denominador comum. Ou seja, um resultado. Combinado? Oi? Ótima pergunta. Ela falou assim... Eu não vou dar, senão vai demorar. Ela perguntou assim, e se não houver o peso? Ótima pergunta. A gente vai falar de nível de... Daqui a 18 minutos a gente vai começar a falar de posicionamento digital. De como construir um produto, de como fortalecer a tua marca, como fortalecer os teus processos, os teus serviços. E lá eu vou estar falando exatamente sobre nível de consciência. Existe um nível de consciência do lead, um nível de consciência do cliente, mas nós também temos um nível de consciência, tá? O que eu vou falar para vocês agora antes de fazer esse exercício para não ter que dar essa explicação toda? A sua vida, você tem um resultado na tua vida hoje, sim ou não? Se eu pegasse para vocês, colocar no papel uma nota de 0 a 10, em 7 áreas da tua vida você vai dar uma nota de 0 a 10, sim ou não? Legal. Se você der 8, significa que você pode ir para 9? Se você der 10, significa que você pode ir para 11? Sim ou não? Sim ou não? Time que está ganhando se mexe ou não?
Quem acha que time que está ganhando se mexe? Quem acha que time que está ganhando não se mexe? Está ganhando? Tá. O time que está ganhando, se não se mexer, vai perder. Se você parar de evoluir, você vai perder. O que é perder? Parar de crescer. Ah, estou ganhando a mesma coisa tem 6 meses. Estou ganhando o mesmo faturamento tem 3 meses. O mesmo faturamento tem 1 ano. Já está perdendo, filho. Porque felicidade é evolução. Se eu não estou evoluindo, não estou, de certa forma. Então, se tem 10, dá para ir para 11. Beleza? Vamos deixar só isso daí no ar antes de a gente fazer esse exercício. Combinado? Show de bola? Vamos lá. Vamos para a meditação 1. Show de bola. Tira tudo que está em cima do teu... tudo que está no teu colo. Pode colocar embaixo da cadeira, ninguém vai pegar. Descruza as pernas. Descruza os braços. Só desligar a luz ali. Sabe onde é? Não. É o Cleiton. Fala que o Cleiton sabe. Descruza as pernas, descruza os braços. Dá uma inspirada bem profunda. Vê, e tudo que vocês fizerem aqui nesse final de semana, comigo, com o Roberto, tudo, é um compilado de várias técnicas, tá? Hipnoterapia, que é hipnose, a gente vai estar fazendo técnicas de PNL, a gente vai estar fazendo técnicas de coaching, vai estar fazendo técnicas de constelação familiar, está fazendo algumas técnicas de psicanálise, tudo junto, e técnicas que eu usava no boliche, tudo junto e misturado, beleza? Maravilhoso. Dá uma inspirada bem profunda. Se puder ir apagando as luzes. Começando a música. Isso. Senta numa posição confortável. Pés plantados no chão. Costas no encosto da cadeira. Isso. Muito bem. Dá uma inspirada bem profunda com o nariz. Isso. Muito bem. Online, só seguir as mesmas orientações. Muito bem. Feche os olhos suavemente. Permita que sua respiração encontre seu ritmo natural. Inspire profundamente. Isso. Uma última respiração bem profunda. Segura, segura, segura. E expira. Muito bem. Sinta seu corpo relaxando na cadeira. Somente se aquietando. Você está seguro. Você está pronto para uma descoberta que pode transformar não apenas essa manhã, mas a sua vida inteira. Relaxa seu ombro direito, seu antebraço direito, todos os dedos da sua mão direita. Relaxa seu ombro esquerdo, antebraço esquerdo e todos os dedos da sua mão esquerda. Isso. Você está sentado no sofá da sua sala. O sofá da sua sala tem uma cor. Que lado do sofá você está sentado? Muito bem. Inspira profundamente. Conforme você vai expirando, você vai ficando mais relaxado. Quanto mais relaxado você se sente, melhor você fica. Quanto melhor você se sente, mais relaxado você fica. Muito bem. Você está sentado no sofá da sua sala, sentindo o peso da cadeira, do encosto. Você se sente bem, você se sente tranquilo. Muito bem. Agora, em sua mente, imagine que você está caminhando por um circo antigo. Sinta seus pés tocando a grama do circo. Ouça os sons distantes. Isso. À sua frente, visualize um domador de elefantes e você consegue perceber que ele está meio aposentado.
cabelos grisalhos, olhos cansados, mas bem sábio. Aproxime-se dele em sua imaginação. Caminhe em direção a ele. Ele aponta para você em direção a um elefante gigantesco, amarrado apenas por uma corda fina no pé. Balance a sua cabeça se você consegue ver esse elefante. Isso. Observe essa cena com curiosidade. O elefante amarrado com uma corda no pé. O domador sussurra: eu vou te contar o segredo desse elefante. Esse elefante pesa 5 toneladas. Ele poderia quebrar essa corda com um movimento, mas ele não tenta. Sabe por quê? Porque quando ele era pequeno, um filhotinho de 50 quilos, nós o amarramos com essa mesma corda. Ele tentou se soltar, puxou, lutou, mas ele era pequeno demais. A corda era forte demais para ele. Depois de semanas tentando, ele desistiu. E nunca mais tentou. Hoje ele tem força para derrubar uma árvore, mas continua preso por uma corda que poderia quebrar com um sopro. Sabe por quê? Porque na mente dele, ele ainda é aquele filhotinho indefeso. O domador olha diretamente para você e te pergunta: e você? Que cordas invisíveis ainda te prendem? Que vozes do passado ainda sussurram? Você não consegue. Você não é capaz. Você não merece. Não era para você ter feito isso. Leve suas mãos no seu coração, sentindo as batidas do seu coração, de olhos fechados. Talvez, quando você tinha 10 anos, tentou algo e não deu certo. E alguém disse: eu avisei que você não conseguiria. Ou quando você tinha 15 anos, sonhou alto e ouviu: para com isso, isso não é pra gente como a gente. Ou quando você tinha 20 anos, quis investir em você e escutou: você tá louco, você vai perder tudo, não vai dar certo, vai dar errado. Agora, respire profundamente, expanda seu peito, os 2 ombros para trás. Você não é mais aquela criança, você não é mais aquele adolescente, você não é mais aquele jovem inseguro. Você cresceu, você aprendeu, você tem uma força que nem você imagina. A corda que te prende hoje é só uma ilusão, uma memória, um fantasma do passado. Agora, em sua imaginação, faça o gesto como se estivesse quebrando uma corda que está presa aí dentro. Se quiser fazer com a sua mão do jeito que está agora, também faça, mas faça na sua imaginação. Isso! Muito bem. O elefante continua preso porque ninguém lhe disse que ele cresceu. Mas eu estou aqui te dizendo agora: você, sentado nessa cadeira, você cresceu. Você é uma pessoa diferenciada, poderia estar fazendo qualquer outra coisa em outro lugar, mas está sentado nessa cadeira num sábado de manhã, buscando evoluir, buscando crescer. Você pode mais. O domador olha para você agora e ele fala: sabe o que aconteceu quando finalmente cortamos a corda do elefante? Ele ficou parado, confuso, livre, mas sem saber o que fazer com a liberdade. Ele precisou naquele momento de alguém para ensinar ele a toda a sua força, para lhe mostrar do que ele era capaz de fazer na vida, para direcionar ele. O domador simplesmente desaparece numa luz dourada. E você coloca agora, sem mexer a sua cabeça, do lado direito lá em cima, você em setembro de 2026. É setembro de 2026, um belo dia, uma quarta-feira de manhã. Você acorda,
Põe o pé para fora da tua cama. Talvez seja a mesma cama, talvez seja uma cama melhor. Você já sabe o lado que você está dormindo na cama, direito ou esquerdo. Coloca o pé para fora da cama. Vai andando em direção ao banheiro. Abre a porta do banheiro. Olha você no espelho. Olha nos olhos. Olha fundo nos seus olhos. Não tem ninguém nesse banheiro. Olha nos seus olhos. E fala de voz alta. Você merece. Isso. Fala de voz alta. Você merece. Isso. Você pode mais. Você nem sabe do que você ainda é capaz de fazer na vida. Isso. Olha nos teus olhos, só você está no banheiro. E fala, cara, eu te amo. Dá uma inspirada bem profunda. Erga sua cabeça com dignidade. Sinta o batimento do teu peito agora. Sinta a sensação física do teu corpo. Tenta entender o que teu corpo está te mostrando agora. Congele qualquer imagem ou pensamento que você tem na tua cabeça e volta 100% à sensação física do teu corpo. Isso. Dá uma inspirada bem profunda. E pode abrir os olhos, se sentindo bem, tranquilo e relaxado. Parabéns. Isso está vivo. Isso é sentimento. Isso é você vivendo a tua vida. Não existe eu cheguei lá. Lá não existe. A vida, ela é contínua. Não tem lá. Só tem vida se tem emoção. Se não tem emoção, não tem vida. Quem aqui fala uma corda que resolveu cortar? Quem aqui topa? Bem rapidão. Que corda que você resolveu cortar? Fala aí. O medo do sucesso. Medo do sucesso. O medo do fracasso. O medo do fracasso. Que interessante. Sucesso e fracasso andam juntos, sim ou não? O seu maior tesouro está naquilo que você mais evita? Sim. O seu próximo nível está naquilo que você evita. Vamos falar alto essa frase ou não? O seu próximo nível está naquilo que você evita. O seu maior tesouro está naquilo que você evita. Caraca, estão pegando o jeito, hein? Maravilhoso. Fala para a pessoa, conta para a pessoa do teu lado, para alguém que você não conhece. Conta para você como foi essa experiência em 1 minutinho. Online, digita aí no chat como foi essa experiência para você. Pega alguém que você não falou ainda. Pode ficar de pé. Conhece alguém que você não conheceu ainda, mas é 1 minuto. Online, digita aqui no chat. Como é que foi para você essa experiência? Como é que foi para você essa experiência? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bora voltar lá? Muito bem. E aí, qual foi uma grande ficha que caiu aí? Quem fala? Uma coisa que caiu. Uma ficha que caiu aí, vai. O medo do fracasso, que eu achei que era medo do sucesso, mas a questão era o medo do fracasso. O medo do fracasso. Vai lá. Eu não sou o que falaram que eu sou. Eu sou muito mais do que isso. Tá desligado aqui, Cleitão, liga aqui pra mim, por favor. Deixa eu ver. Deixa eu ligar de novo. Vai lá. Eu não sou o que falaram que eu sou. Eu sou muito maior do que isso. Forte, hein?
Qual o seu nome? Oi? Jorge. Muito forte, hein? Hã? Forte, maravilhoso. Bom, vamos falar de dinheiro? Bora ou não? Maravilhoso. Daqui a pouco vocês vão ter um pipi break, tá? Daqui a pouco o pipi break vai ser 10 minutinhos o pipi break, tá? E aí depois a gente já vou seguir estritamente o cronograma que o dono do evento montou, que aí se não o cara vai ficar bravo, né, mano? Imagina. É muito legal ser dono do evento. Ai. Meu Deus, cara, quantos eventos que eu fiz com o Roberto e ele vai estar aqui, a gente vai falar, mas na hora assim, eu tinha um medo para subir no palco, você não tem noção. Quando ele falava para eu subir no palco para fazer alguma palestra, meu coração ia na boca. Você não tem noção que esse... Bom, talvez, óbvio, não tem gente potente aqui, né? Tem noção que é isso. Mas ele falou assim, Marcelo, é o seguinte, cara, fala do medo da estagnação. Sabe aquela aula lá do medo da estagnação? Vai lá, 5 minutinhos, dá para ir? Eu tinha 5 minutos para me preparar para a aula, para subir no palco. Então, assim, sempre era... enfim, isso daí me ajudou muito, me preparou. Nossa, como o Roberto me ajudou. Enfim, vamos lá. Cleitão, congela aí rapidinho só para eu mudar de slide. A gente já vai para o pipi break, eu sei que vocês estão com vontade. Essa aula é bem legal, tá? Vê, o primeiro ponto... Muita gente chega para mim e fala, Marcelo, eu não preciso... Pronto, agora já foi. Eu não preciso trabalhar minha cabeça, eu já estou com a cabeça boa. Eu não preciso de ver esse negócio de dígito mental. Beleza, por que você não está fazendo 100 mil no mês? Está fazendo 100 mil? 200? Está fazendo 300 no mês? Marcelo, eu já estou fazendo 200, você não está fazendo meio milhão. Você não falou que está com a cabeça boa? O que está faltando? Sério, tem muita gente que chega para... cara, esse negócio de desenvolvimento humano, esses cursos aí... Cara, eu já fiz 19. Eu não preciso dessas coisas. Tá bom, por que você não está fazendo dinheiro? Sabe o que é? Que a economia está ruim. Sabe o que é? É que no meio do ano tem é sazonal, né? Sazonalidade. A galera da estética adora isso. Clínicas, em geral, adoram falar de sazonalidade. Vou mostrar para vocês aqui alguns cases de pessoas que não respeitaram a sazonalidade. Não existe sazonalidade para o teu negócio. Se você quebra um negócio, você já quebrou ele antes. A pandemia demonstrou isso, gente. A pandemia demonstrou isso. Eu quase quebrei meu negócio em abril, tá? Não quebrei porque eu estava preparado. Tinha caixa. E tinha cabeça para voltar ele em maio. Eu fiz uma cagada gigantesca no meu negócio. Agora eu dou risada. Hoje a gente estava com 6 pessoas, mas em maio a gente estava com 11. 11. Contratei um estrategista digital na hora errada. Contratei copy, contratei não sei o que, contratei não sei o que lá. Eu só sei que minha folha de pagamento foi lá para... Estourou a boca do balão de um mês para o outro. E ao mesmo tempo eu saí de vendas e eu saí, de certa forma, de marketing. Gestão de números. A gente vai falar muito de números. A gente vai falar, vocês vão perceber, tá? Que a gente vai falar de emocional, de dinheiro, de emocional, de dinheiro, tá? Que anda junto. Não tem como falar outra coisa. Só que eu estou contando para vocês do lado emocional como que eu fiz para sair de 150 mil de dívida para um faturamento de 150 mil no mês. O que eu fiz para fazer isso? Tá? A cabeça que eu tinha quando eu tinha 150 mil de dívida era diferente. A cabeça que eu tinha quando eu comecei a fazer 10 mil no mês era outra. A cabeça de quando eu fui para 20 mil, mudou. Só que não sobrava um puto. Um puto. A cabeça que eu fui para 50 mil mudou. A de 100 mil mudou. A de 150 mudou. Então vai mudando, cara. Um monte de coisa que vai mudando na tua cabeça. Coisas que você reclamava, você parou... nem vou me falar nada disso. Isso nem me preocupa mais. Coisas que você queria pegar para você, de controlar tudo, você está soltando, delegando. Coisas que, cara, eu tenho uma tendência a ser perfeccionista, tá? Alguém mais aqui?
Deu óbvio que em evento nada vai sair perfeito. Tá? Evento sempre vai dar erro. É normal. Assim como o ser humano, né? Tem algum perfeito? Interessante. Então a gente precisa começar a abraçar a imperfeição. Porque o perfeito é ser imperfeito. Legal, entendi isso, Marcelo. Maravilhoso. Então, significa que eu posso fazer alguma cagada e alguém pode não gostar de mim? Sim ou não? Pode. Total. Mas, como que é aquela frase lá? Quem não desce pro play, qual que é? Quem é quebrado não desce pro play. Se não sabe brincar, não desce pro play. Valeu. Show de bola. Então, o grande ponto aqui é, para você construir um produto poderoso de verdade, você precisa ter você junto. Pessoas compram de pessoas. Pessoas não compram de marcas. Compram de pessoas de verdade. A Apple é uma marca completamente personalizada. Tem gente lá dentro. Tem várias outras marcas que são completamente personalizadas. Eu sou nutricionista. Tem o método De Rose, não é? O método De Rose que tem o de yoga, para lá e para cá. Tem o método Renata França. Um aviso para vocês. Eu amo massagem, é fenomenal, fantástico. Eu não sei se vocês sabem, tá? Mas temos uma massagista aqui lá no fundo. É só você dar o nome ali, que você pode deitar na maca ali e fazer massagem enquanto você escuta a palestra. Tá? Não dá pra... Vê, quando a gente coloca em fazer evento presencial, tem um budget, né? É que nem construir casa. Eu nunca construí, mas eu escuto de quem já construiu. A pessoa começa com um budget, aí depois você dobra o valor, né? O caixa. Então, no evento, é óbvio que eu queria ter feito zilhões de coisas diferentes, não sei o quê. Eu falei, cara, vou fazer o que dá, né? Bom, maravilhoso, vamos lá. O primeiro ponto, qual que é a moeda mais valiosa da atualidade? Esse parte é um pouco mais técnica, tá? Agora é bem técnico um pouco. Qual é? Fala aí, fala em voz alta, vai. Tempo, caixa, o que mais? Vai online, fala aí. Qual a moeda mais valiosa da atualidade? Quem falou atenção? Quem falou atenção primeiro? Não, fala quem falou primeiro aí. Nonata? Decide aí. Então os dois ganham, tá bom. Tá, vamos lá. A moeda mais valiosa da atualidade é a atenção. Se você não é bom de chamar atenção, você não vai atrair clientes. Você precisa chamar... eu não gosto de me mostrar muito. Me desculpa. Gostaria de falar outra coisa. Mas você vai viver de PLR ou afiliados. Ou você vai ter uma empresa por trás de você e vai colocar a tua marca e vai ser difícil de você crescer teu negócio. Eu estou falando assim, crescer o teu negócio do ponto de vista de ganhar autoridade, cobrar mais caro o serviço que você já está colocando. Como faz para você atrair clientes mais qualificados, para você atrair clientes que queiram pagar um valor maior pelo teu serviço? É sobre isso essa aula, tá? Maravilhoso. Vamos lá. Como escolher o seu posicionamento adequado? Como escolher o teu posicionamento adequado? Primeiro de tudo, o que é posicionamento? É a posição que você coloca na cabeça do teu cliente. Tá? Pode ser bem sincero, tá? Fala aí. Uma característica minha. O que está na tua cabeça? Primeira coisa que vem na tua cabeça. Determinado, comunicativo, atleta, autêntico, disciplina, postura, energia. Legal, ainda bem que vocês estão falando só coisa boa, né? Maravilhoso. Vê, o que é isso? É a posição que eu coloquei na cabeça de vocês. Não é que eu fui abrir a sua cabeça e falei, mano, deixa eu fazer um furo aqui. Não coloquei o furo, não coloquei dentro da cabeça de vocês. Mas é a imagem. Quem trabalha com imagem aqui? Vê,
você querendo ou não, em 2 segundos, você já entende se você vai confiar naquela pessoa ou não, pelo como ela se veste. E também, mentira tem cheiro, né? Então você sente a energia da pessoa. Tá? Eu acredito muito em energia. Muito. Não foi à toa que fui fazer formação de constelação familiar. Primeiro, para eu me entender. Todas as formações que eu fiz nunca foi para eu conseguir demonstrar autoridade para o mercado. Exceto a pós-graduação que eu fiz quando eu trabalhava na CLT. Não estava nem aí porque o negócio lá, eu fiz porque a chefe falou que tinha que fazer para crescer. Então, primeiro para eu me desenvolver. Maravilhoso. O posicionamento é o espaço que você vai colocar no mundo. E cada uma dessas pessoas... Eu não posso tirar dele, desenhar aqui mesmo. Cada uma dessas pessoas tem um espaço. Imagina que o mundo é um campo de futebol. Tá? Porque isso era um desafio muito que eu tinha. Eu vou para a internet, vou falar sobre posicionamento digital, sobre crescimento de serviços de alto valor. Vou falar de aumento de merecimento, vou falar de posicionamento, vou falar de vendas. Cara, já tem muita gente fazendo isso. Aí eu ficava me sentindo acanhado. Falei, caraca, eu vou falar do que esse fulano está falando sobre aquilo? Quem aqui já se sentiu assim? Ou está se sentindo assim hoje? É isso que você precisa entender. É um campo de futebol. E cada um dos bilhões de seres humanos que tem na Terra ocupa um espaço dentro desse campo de futebol. Tá entendendo? Não é que você vai pegar o lugar, vai entrar aqui e vai pegar o lugar desse. Não. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Por quê, Marcelo? Pela tua história de vida. Tem alguém que tem a mesma história de vida que você, sim ou não? Não. Ninguém tem a mesma história de vida que você. Tem espaço para você. Deus falou assim, você é único. Você é única. Imagem e semelhança do Criador. Nem tem ninguém igual a você. Ninguém. Você precisa abraçar quem você é, cara. A grande diferença de um bom vendedor para um vendedor mediano é o vendedor, ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é daquele jeito. Ele sabe da história da vida dele. Ele sabe o que ele já passou. Ele tem orgulho da história da vida dele. Agora, algo que você não venceu na vida ainda, não faz sentido você compartilhar. Marcelo, eu tive transtorno de ansiedade. Toda vez que eu lembro, me sinto mal. Cura em terapia. Não mostra ainda na internet. Porque vai chegar alguém e vai falar assim, não é você que fala de desenvolvimento humano? Toma um remédio para ansiedade? Aí é. Pronto. Aí você vai ficar sentido, não vai querer mais aparecer na internet. Quem aqui já escutou histórias similares? Já viu amigo de alguém assim acontecer isso? Não com você, mas alguém, um amigo. Maravilhoso. Qual o seu principal talento? O que você faz melhor que a maior parte das pessoas. E eu vou falar aqui, eu vou mostrar para vocês na prática. Vocês vão ver nesse workbook que tem aí, que vão ter vários exercícios, tá? E vocês também receberam um caderninho, né? Eu vou mostrar para vocês como vocês vão conseguir encontrar o seu talento, a sua habilidade, o seu propósito, o seu posicionamento, o seu produto, o seu diferencial do teu produto, a sua promessa, o que você vai colocar na tua bio do seu Instagram, que tipo de conteúdo que você vai postar, por que você deveria fazer isso, qual que é o teu diferencial enquanto as concorrências. Você vai saber tudo nesse final de semana em relação a isso, tá? Que funil de vendas colocar, o que está mais funcionando para prestador de serviço, o que está mais funcionando para empresário que tem empresa física, o que está mais funcionando dos funis hoje, como que as pessoas estão fazendo para atrair mais leads qualificados. É sobre isso esse final de semana. Beleza? Eles nem querem saber disso, mano. Nem querem saber de dinheiro. Vamos fazer mais 5 horas de meditação aqui. Bom, vamos lá. Vamos passar direto aqui. Em relação ao propósito de vida, tem um ponto interessante. Tem muita gente que romantiza esse negócio assim. É propósito, é parte do meu propósito. Cara, o teu propósito é aquilo que você está fazendo naquele momento. Tua missão de vida junto com aquele propósito. O que você está fazendo naquele momento? Faz parte da tua missão de vida. Eu trabalhei numa farmacêutica na Rocha, depois eu saí, fui para o Grupo Dia, depois fui para uma empresa lá no Rio de Janeiro, depois fui para uma startup. Depois saí, comecei a ser coaching, palestrante. Depois eu deixei de ser coach, comecei a colocar mentor no meio do caminho.
Aí hoje eu vendo palestras para o mundo corporativo, corretores da XP, farmacêuticas, TI, também tem a minha outra parte de desenvolvimento humano. Eu estou assim desse jeito, mas não significa que daqui a algum tempo não vai ter uma outra empresa por trás. É o que você está fazendo naquele momento que está ajudando as outras pessoas. Ponto. Só que aí tem algo extremamente importante. Como eu fiz a transição de carreira, e eu vejo que tem muitas pessoas que talvez não querem fazer transição completo, mas que querem mudar o modelo de negócio. Vou dar um exemplo. Quem aqui vende hora? Vende hora. Cobra por hora. Levanta a mão aí. Quem aqui vende pacote? Diferente de hora. Pacotes de serviços. Tá, legal. É o seguinte, imagine uma pessoa fazendo 15 mil no mês. Essa pessoa, faz a conta alguém bom de matemática aí pra mim, rapidão, que eu tô sem a minha calculadora. Divide 15 mil por 300. Dá quanto? Vai lá, Gui. 50. 50 dividido por 4. Vamos colocar 13 clientes por semana. Dividido por 5, vamos colocar de 2 a 3 clientes por dia. Ok? Dá para entender? 2 a 3 por dia. Não, eu ali. Uhum. Legal, né? 2, 3 por dia. Se você não se diverte fazendo o que você gosta, você não vai se divertir sozinho na tua casa, tá? Essa pessoa atendendo 2, 3 pessoas por dia faz 15 mil. Agora, tem o vídeo da Michelle aí? Sim. Passa o vídeo dela. Quando a gente terminou o processo. Volta ela do início. Eu aumentei o número de clientes e aumentei o ticket. Como eu ficava procrastinando a decisão, eu ficava vendo fatos para não. Ela estava fazendo transição de carreira, tá? Só que ela cobrava por hora. Aí o que aconteceu? Quando eu comecei com você, eu estava com nós 4. Quando a gente terminou o processo, tinha dobrado. Eu aumentei o número de clientes e aumentei o ticket. Como eu ficava procrastinando a decisão, eu ficava vendo fatos para não conseguir aquilo. Isso foi uma das coisas muito diferentes. Porque você me mostrou que dava para viver daquilo. Que tinha como. O plano que a gente montou dava. Porque esse era o meu mesmo. Mas eu vou ganhar dinheiro com isso. Então eu me sabotava. Você deu essa clareza de falar assim, não dá, e de mostrar quanto você faz, quanto que ganha, como é que é o seu processo. Então por que a gente não aumenta nisso? Por que não faz isso? Comecei a colocar em ação e começou a acontecer mais. Quando a gente terminou, o valor cobrado estava maior também e o número de clientes tinha dobrado. Talvez tenha não só dobrado o valor que você estava ganhando, mas ido além do dobro, né? Sim, porque aumentou tanto o cliente quanto o ticket, né? Então tudo aumentou. Isso é porque eu ainda intercalava, né? Porque eu trabalhava no período e à noite que eu atendia. E aí depois, tomando essa decisão de mudar de profissão, eu falava, tem mais tempo, mais horário para eu conseguir me dedicar mais. Isso que eu falo, a sua história, além de conectar e me mostrar que dava, você também me mostrou no projeto que dava. A sua história, além de mostrar que dava, você me mostrou no projeto que dava. A sua história me mostrou que dava. Você inspira os seus clientes. Você inspira as pessoas que estão pela tua história. Para de esconder a sua história, filho de Deus. A sua história. Vê, no caso dela, ela fez transição. Ela trabalhava no private, lá na Vila Paulista do Safra. E ela fez a transição, a gente fez a transição. E o que aconteceu com ela é que, em vez de ter uma agenda normal de consultoria, terapias, mentorias, plá, 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 3 por dia, 4, 5, 7, aquela coisa toda, ela vendia pacotes por R$5.000.
4 pacotes desse por mês dá quanto? O que você prefere? Atender 2, 3 por dia ou a cada 15 dias, isso daqui tendo duração de 3, 4 meses, a cada 15 dias você entregando e tendo injeção de fluxo de caixa de 20 mil em um mês. Vê, eu estou dando o exemplo dela de 5, mas hoje eu tenho alunos de 10, tenho alunos de 15, tem gente que vende de 38. Eu tenho uma mentoria de 120 mil reais, individual. Então são serviços de alto valor. Você trabalha menos, faz mais dinheiro e ajuda mais pessoas. Mas como que eu vou ajudar mais pessoas se eu estou vendendo para menos pessoas? Como? Oi? Produtos digitais, meu amigo. Escada de valor, a gente vai falar isso na parte da tarde. Produtos digitais. O individual para te dar fluxo de caixa. Tá? O teu serviço, seja lá o que você está fazendo. Por exemplo, a Jaluze. Uma baita empresária na área da estética. A gente tem confeiteira aqui. A gente tem dona de escola. A gente tem que trabalhar no banco. A gente quem dá mentoria, quem dá terapia. A gente quem dá consultoria, a gente tem advogado. A gente tem empresário, tem de tudo um pouco. Você tem um serviço e você quer dobrar, triplicar o teu faturamento, você precisa pensar em modelo de negócio. Entenda, vender hora não vai te deixar rico. Desculpa, a sociedade mentiu para você. Não vai te deixar rico, cara. Não tem como te deixar rico vender hora. A escalabilidade está em projetos digitais, mentorias em grupo, e você vai escalando. Mas tem uma regra que eu aprendi com o Marcos Paulo, que é: está começando um digital? Começa com 1. Regra do 1. Um produto, um posicionamento, uma escada de valor, um produto muito bom. Para depois você ter vários outros diferentes no meio do caminho. Ok? Maravilhoso. Vou soltar aqui alguns... vou fazer um vídeo depois, né? Do Pip Break. Maravilhoso. Então, vamos fazer um break de 10 minutos. São 11h17. 11h27 a gente volta. Tá bom? Só para ir ao banheiro, dar uma parecida. Pega uns contatos aí, faz networking. Tá bom? A gente volta 11h17. Show de bola. E aí, vamos falar de posicionamento, então? Por que será que é uma boa você se expor? Por quê? Visibilidade, o que mais? Quem não chora não mama. Por que é uma boa você se expor? Por quê? Para vender mais, autoconfiança. Mas por que de fato, o que vai mudar na cabeça do cliente você se expondo? Você falando sobre você, falando sobre suas crenças, seus valores, a sua história de vida, suas dificuldades. Vê, eu sou um produto interminado. Eu não cheguei lá. Eu tenho um monte de desafio, gente. Eu falei para vocês que, assim, de um mês para cá, sério mesmo, eu pensei em desistir umas 3, 4 vezes, cara. Estou falando de um mês para cá. Não é fácil. É a primeira vez que eu faço esse tipo de investimento aqui. É a primeira vez que eu era só eventos para 30 pessoas. 30. E eu vendo um monte de gente. Sabe o que me gera muita ansiedade? Posso abrir o jogo? Eu já estou abrindo, não estou nem... É o seguinte, o que me gera muita ansiedade, até hoje, tá? É eu começar a ver alguns perfis na rede social e a minha mente ficar me comparando do porquê que eu ainda não estou naquele patamar. Eu percebi isso tem 2 meses. E aí o que eu fiz? Eu seguia 1.750 pessoas. Hoje eu estou seguindo... Deixa eu pegar aqui. Quantas pessoas eu estou seguindo? 77. Quantos eu estou seguindo? 77 pessoas. Só que se eu for ver a quantidade, o que eu estou seguindo é dica de iPhone, meditação para relaxar, destinos para viajar. É só isso que eu sigo.
Eu parei de seguir todo mundo no mercado. Certas vezes na vida, você tem que parar de olhar para o lado de fora e começar a olhar para onde? Para dentro. O que é olhar para dentro? Cara, você já tudo, acredite se, não é se quiser. É só acredita, não tem se quiser. Tipo, acredita. Né, Kelly? Por quê? Você já tem tudo o que você precisa para vender um ticket de 5, 7, 10K. Você já tem tudo o que você precisa para aumentar o valor do teu serviço e você não sabe. O que falta é método e técnica. O que falta é estratégia de posicionamento digital e o que falta é estratégia de funil de vendas para o teu negócio decolar. Você não precisa de mais um curso, você não precisa de mais um treinamento, você não precisa de mais alguma coisa para aí sim te dar o aval de fazer aquilo que você quer fazer. Porque eu pensava assim, falei, não, agora eu preciso de mais um curso de hipnose. Não, mas depois do curso de hipnose, não, agora eu vou fazer um MBA. Não, porque agora eu preciso começar a fazer psicanálise, porque as pessoas vão pensar que, nossa, ele sabe psicanálise. Agora sim eu vou conseguir vender naquele valor. Não, é mentira. Eu posso te dar uma lista de 50 pessoas que não têm nem informação de como fazer um pão na esquina. E que estão fazendo milhões de reais na internet. Tem uma estudante de medicina, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que ela tem, acho que, 200 mil seguidores, 300 mil seguidores. Ela é estudante de medicina e tudo que ela faz, ela pega um teleprompter e lê o teleprompter. Ela lê o teleprompter. A gente vai fazer alguns experimentos de inteligência. Depois do almoço a gente fala de inteligência artificial, tá?